117. Campeão com 9 sombras. Cuidado com os alienígenas, os traidores, aqueles com línguas doces, mas mentes sedentas de sangue. Não os acolham, não os socorram. Foram bem nomeados esvaziadores, porque trouxeram o vazio, o poço oco que suga toda a emoção. Um novo Deus, o Deus deles. Da Estela de Eila. Dalinar andou sobre os destroços, botas raspando na pedra. O ar parecia quieto demais perto da tempestade vermelha, estagnado. Como o ar podia estar tão imóvel? O exército de Amaran hesitou fora da brecha. Alguns homens já haviam entrado, mas a maioria estava em formação, esperando sua vez. Quando se invadia uma cidade daquele jeito, era preciso tomar cuidado para não pressionar demais as próprias forças pela retaguarda, para não esmagá-las contra o inimigo. Os homens estavam em fileiras desiguais, rosnando, com olhos rubros. Mais digno de nota, eles ignoravam a riqueza aos seus pés. Um campo de esferas e gemas, todas foscas, que haviam sido jogadas na planície pelo petronante que destruíra a reserva. Mas eles queriam sangue. Dalinar sentia a sede pelo combate, pelo desafio. O que os estava contendo? Petronantes gêmeos marchavam na direção da muralha. Uma névoa vermelha deslocava-se sobre os homens. Imagens de guerra e morte. Uma tempestade mortal. Dalinar encarava sozinho. Um homem. Tudo o que restava de um sonho despedaçado. Então, disse uma voz súbita à sua direita. Qual é o plano? Dalinar franziu o senho, então olhou para baixo e viu uma garota recheana de cabelo comprido, vestindo uma camisa simples e calça. Lift? Perguntou Dalinar em azistiano. Você não foi embora? Fui mesmo. O que há de errado com seu exército? O exército é dele agora. Você se esqueceu de dar comida para eles? Dalinar olhou para os soldados, em fileiras que pareciam mais matilhas do que verdadeiras formações de batalha. Talvez eu não tenha me esforçado bastante. Você estava pensando em lutar contra todos eles sozinho? Indagou Lift. Com um livro? Tem outra pessoa que eu vou enfrentar. Com um livro? Sim. Ela balançou a cabeça. Certo, tudo bem. Por que não? O que você quer que eu faça? A garota não correspondia ao ideal convencional de um cavaleiro radiante. Mal tinha 1,5 metros de altura, era magra e esguia, e parecia mais uma baderneira do que um soldado. Ela também era tudo que ele tinha. Você tem uma arma? Perguntou ele. Não tenho, não. Nem sei ler. Não sabe. Dalinar olhou para seu livro. Quero dizer, uma arma de verdade, Lift. Ah, eu tenho uma dessas. Ela esticou a mão para o lado. Névoa se formou em uma pequena e cintilante espada fractal. Não. Na verdade, era só um bastão. Um bastão prateado com uma guarda rudimentar. Lift deu de ombros. O Windley não gosta de machucar pessoas. Não gosta? Dalinar hesitou. Em que tipo de mundo ele vivia, onde espadas não gostavam de machucar pessoas? Uma moldada escapou desta cidade pouco tempo atrás, disse Dalinar, transportando um rubi enorme. Eu não sei por que eles o querem e prefiro não descobrir. Pode roubá-lo de volta? Claro, fácil. Você vai encontrar o rubi com uma moldada que se mexe de modo similar ao seu. Uma mulher. Como eu disse, fácil. Fácil? Acho que vai descobrir que... Relaxa, vovô. Roubar a pedra, eu consigo. Ela respirou fundo, então explodiu com luz a tempestades.
Seus olhos assumiram uma cor branco-perolada brilhante. Somos só nós dois, então? Sim. Certo. Boa sorte com o exército. Dalinar olhou de volta para os soldados, onde uma figura se materializou, vestindo um traje dourado e segurando um cetro como uma bengala. Não é o exército que me preocupa, disse Dalinar. Mas peraí, ele está se materializando no mundo físico? Mas Lift já havia escapulido, se agarrando à muralha e correndo depressa para contornar o exército. Odium caminhou tranquilamente até Dalinar, seguido por um punhado de moldados, mais a mulher que Dalinar levara para dentro de sua visão, e um esplêndido sombrio que parecia feito de fumaça retorcida. O que era aquilo? Odium não se dirigiu a Dalinar de início, apenas voltou-se aos seus moldados. Digam a Yusha que quero que ela permaneça onde está e guarde a prisão. Kaigarnes fez bem em destruir a muralha. Diga a ela para voltar à cidade e escalar rumo ao Sacro Portal. Se o Tizark não conseguir tomar o controle dele, ela deve destruir o dispositivo e recuperar suas gemas. Podemos reconstruí-lo, contanto que os esplendos não sejam comprometidos. 2 moldados partiram, cada um correndo para um dos titânicos petronantes. Odium colocou as mãos no topo do cetro e sorriu para Dalinar. Bem, meu amigo, aqui estamos nós e a hora chegou. Está pronto? Sim, respondeu Dalinar. Ótimo, ótimo. Vamos começar. Os 2 moldados flutuavam perto de Adolin, fora de alcance, admirando o trabalho ilusório de Shallan. Ele fez o máximo para se misturar às ilusões, sacudindo seu arpão feito louco. Não sabia ao certo para onde fora Sil, mas Padrão parecia estar se divertindo, zumbindo satisfeito e balançando um galho de vidro. Um dos moldados cutucou o outro, então apontou para Shallan, a quem eles haviam acabado de notar. Nenhum dos 2 parecia preocupado com a possibilidade de ela abrir o Sacro Portal, o que era um mau sinal. O que eles sabiam sobre o dispositivo que o grupo de Adolin não sabia? Os moldados deram as costas a Shallan e continuaram a conversa em um idioma que Adolin não compreendia. Um deles apontou para cada uma das ilusões, então fez um movimento de ataque com sua lança. O outro sacudiu a cabeça e Adolin quase pôde interpretar a resposta. Já tentamos apunhalar cada um deles. Eles ficam se misturando. Então é difícil distingui-los. Em vez disso, a fêmea pegou uma faca e cortou sua mão. Então a usou para salpicar as ilusões. Sangue laranja atravessou as imagens falsas, mas manchou o rosto de Adolin, que sentiu o coração palpitar. Tentou discretamente limpar o sangue, mas a fêmea apontou para ele com um sorriso de satisfação. O macho saudou-a, levando um dedo à cabeça. Então baixou a lança e voou direto rumo a Adolin. Danação! Adolin se afastou às pressas, passando por uma ilusão do Capitão Norton e fazendo com que ela se desvanecesse. Ela se reformou, então foi despedaçada um segundo depois quando o moldado voou através dela, a lança apontada para as costas de Adolin. Ele girou e ergueu seu arpão para bloquear, desviando a lança, mas o moldado ainda se chocou com ele, jogando-o para trás. Adolin atingiu a ponte de pedra com força, batendo a cabeça, vendo estrelas. Com a visão oscilante, estendeu a mão para o seu arpão, mas o moldado jogou a arma longe com a base da sua lança. A criatura então pousou suavemente na ponte, seus trajes ondulantes e estabilizando. Adolin pegou a faca na cintura e se forçou a se levantar, cambaleando um pouco. O moldado baixou a lança em uma pegada com as 2 mãos, então esperou. Faca contra a lança. Adolin inspirou e expirou, preocupado com o outro moldado que havia ido atrás de Shallan. Tentou desencavar as lições de Zahel, lembrando-se dos dias na área de treinamento, reproduzindo aquela exata combinação. Jacamavi havia recusado o treinamento
rindo da ideia de que um fractal algum dia combateria uma lança com uma faca. Adolin virou a faca para segurá-la com a ponta para baixo. Então estendeu a mão para que pudesse desviar os golpes da lança. Zahel sussurrava para ele. Espere até que o inimigo ataque com a lança. A desvie ou se esquive dela. Então agarre a lança com a mão esquerda. Se aproxime o bastante para enfiar a faca no pescoço do inimigo. Certo, ele podia fazer isso. Havia morrido 7 vezes em 10 ao tentar aquela estratégia contra Zahel, naturalmente. Que os ventos o abençoem mesmo assim, seu velho cão machado, pensou ele. Adolin deu um passo à frente, testando, e esperou a investida. Quando ela veio, ele desviou a ponta da lança para o lado com sua faca, então agarrou. O inimigo flutuou para trás em um movimento anormal, rápido demais. Nenhum ser humano comum poderia ter se movido de tal maneira. Adolin cambaleou, tentando reavaliar a situação. O moldado ajustou a lança distraidamente e, com um movimento fluido, usou-a para perfurar o estômago de Adolin. Ele arquejou com intensa pontada de dor, se curvando, sentindo sangue nas mãos. O moldado parecia quase entediado enquanto puxava a lança de volta, a ponta vermelha com o sangue de Adolin, e deixava cair a arma. A criatura pousou e desembainhou uma espada de aparência cruel. Ele avançou, afastou com um tapinha a fraca tentativa de Adolin de aparar a arma e levantou a espada para atacar. Alguém saltou sobre o moldado por trás. Uma figura de roupas esfarrapadas, uma mulher furiosa que atacava desordenadamente, com vinhas marrons em vez de pele e olhos arrancados por arranhões. Adolin ficou perplexo ao ver sua olho morto rasgar com longas unhas o rosto do moldado, fazendo com que ele cambaleasse para trás e ainda por cima cantarolando. O moldado enfiou a espada no peito da esprena, mas isso não a abalou nem um pouco. Ela só soltou um guincho, como no momento em que Adolin tentara invocar sua espada, e continuou atacando. Adolin se recompôs. Fuja, idiota! Segurando seu ventre ferido, cada passo causando um choque de dor, ele tropeçou pela ponte na direção de Shallan. Utilizar subterfúgios não nos enganará ou enfraquecerá nossa resolução, Tecelus, disseram os guardiões. Pois, de fato, não é uma questão de decisão, mas de natureza. O caminho permanece fechado. Shallan deixou a ilusão derreter ao redor dela, então se deixou cair sentada, exausta. Tentara implorar, persuadir, gritar, até se iluminar. Nada adiantou. Ela havia falhado. Suas ilusões na ponte estavam oscilando e desaparecendo, sua luz da tempestade se esgotando. Através delas surgiu um moldado, deixando uma trilha de energia sombria, a lança nivelada diretamente para Shallan. Ela mergulhou para o lado, mal conseguindo sair do caminho. A criatura passou zunindo, então desacelerou e se virou para outra investida. Shallan se levantou primeiro. Padrão! Gritou ela, levantando as mãos por instinto, tentando invocar a espada. Parte dela ficou impressionada com aquela reação. Adolin ficaria orgulhoso. Não funcionou, naturalmente. Padrão gritou suas desculpas da ponte, em pânico. E ainda assim, naquele momento, encarando o inimigo que avançava, a lança apontada para o coração dela, Shallan sentiu alguma coisa. Padrão, ou algo como ele, logo além do seu alcance mental. Do outro lado, e se ela pudesse apenas se agarrar àquilo, alimentar? Gritou enquanto a luz das tempestades fluía através dela, ardendo em suas veias, fluindo até algo no seu bolso. Uma parede surgiu diante dela. Shallan arquejou. Um impacto nauseante do outro lado da parede indicou que o moldado havia se chocado contra ela. Uma parede.
uma tormentosa parede de pedras lavradas quebrada nas laterais. Shallan olhou para baixo e descobriu que seu bolso ainda estava usando as calças brancas de véu. Estava conectado com a estranha parede. Mas que danação era aquela? Pegou sua faquinha e cortou o bolso, então cambaleou para trás. No centro da parede estava uma pequena conta fundida com a pedra. Foi a conta que usei para cruzar o mar por baixo, pensou Shallan. O que ela havia feito parecia transmutação, mas diferente. Padrão correu até ela, zumbindo enquanto deixava a ponte. Onde estavam Adolin e Sil? Eu peguei a alma da parede, disse Shallan. Então fiz sua forma física aparecer deste lado. Acho que essas contas são mais mentes do que almas, mas você a manifestou mesmo aqui. Muito bem. Embora seu toque seja inexperiente. Ela não vai permanecer por muito tempo. As bordas já estavam começando a se desfazer em fumaça. Um som de raspagem do outro lado indicou que o moldado não havia sido derrotado, só atordoado. Shallan se virou e atravessou a ponte correndo para longe dos gigantescos sentinelas. Passou por algumas das suas ilusões e recuperou um pouco da luz das tempestades delas. Agora, onde estava Adolin, sangrando? Shallan correu até ele e o agarrou pelo braço, tentando mantê-lo de pé enquanto tropeçava. É só um pequeno corte, garantiu ele. Sangue escorria entre seus dedos, que estava pressionando a barriga, bem abaixo do umbigo. A parte de trás do seu uniforme também estava ensanguentada. Só um pequeno corte? Adolin, você... Não há tempo, respondeu ele, se apoiando nela. Então indicou o moldado que havia enfrentado, que se elevou no ar sobre a parede de Shallan. O outro está atrás de mim. Pode nos atacar a qualquer momento. Caladinho, disse Shallan. Onde? Murmurou o padrão apontando. Ele ficou sem luz das tempestades e caiu nas contas naquela direção. Ótimo. Respire fundo, pediu Shallan para Adolin. Então o puxou para fora da ponte com ela e saltou para as contas. Lift se tornou genial. Seus poderes se manifestavam como a habilidade de deslizar sobre objetos sem realmente tocá-los. Ela podia se tornar muito escorregadia, o que era útil, porque soldados tentaram agarrá-la enquanto ela contornava o exército aletiano. Não conseguiam segurá-la. Ela só passa... Eles alcançavam sua camisa desabotoada, seu braço, seu cabelo. Não conseguiam segurá-la. Ela só passava deslizando. Era como se tentassem agarrar uma canção. Ela escapou das fileiras deles e caiu de joelhos, que ela havia tornado extremamente escorregadios. Isso significava que continuaria seguindo, deslizando de joelhos para longe dos homens com olhos vermelhos brilhantes. O Windley, que agora ela tinha quase certeza de que não era um esvaziador, era uma pequena linha verde serpenteando ao seu lado. Ele parecia uma vinha de crescimento rápido, salpicada com pequenos cristais aqui e ali. Eu não gosto disso, disse ele. Você não gosta de nada. Ora, isso não é verdade, mestra. Eu gostei daquela cidadezinha agradável por onde passamos, em Azir. Aquela que estava abandonada? Tão pacífica. Pronto, pensou Lift, avistando um esvaziador de verdade, do tipo que parecia com os parchemanos, só que grande e assustador. Era uma mulher e se movia pela pedra em movimentos fluidos, como se fosse genial também. Sempre tive essa dúvida, disse Lift. Você acha que eles têm esses marmorizados coloridos em todas as partes? Mestra, isso importa? Talvez não agora, admitiu Lift, olhando de relance para a tempestade vermelha. Ela manteve as pernas escorregadias, mas não as mãos, o que permitia que desse impulso e se orientasse. Se mover de joelhos não parecia tão Dima quanto de pé. Mas, quando ela tentava ser genial de pé, quase sempre terminava se chocando com uma pedra, de bunda para o ar. Aquela moldada parecia estar carregando algo grande em uma das mãos.
como uma grande gema. Lift deu um impulso com as mãos naquela direção, o que a levou para perigosamente perto daquele exército parchemando em seus navios. Ainda assim, ela se aproximou bastante antes que a esvaziadora se voltasse e percebesse. Lift desviou até parar, deixando sua luz da tempestade se esgotar. Seu estômago resmungou. Então ela deu uma mordida em um pedaço de carne seca que encontrara no bolso do seu guarda. A esvaziadora disse algo em uma voz cantada, carregando o enorme rubi. Ele não tinha luz das tempestades, o que era bom, já que uma gema daquele tamanho teria sido brilhante. Tipo, mais vermelho vivo do que a cara de Gonks quando Lift contou a ele como eram feitos os bebês. Ele já devia saber dessas coisas, pois havia sido um ladrão faminto. Ele nunca conhecera uma prostituta ou algo assim? De qualquer modo, como conseguir aquele rubi? Tá bem avançado para uma criança, hein? A esvaziadora falou novamente e, embora Lift não pudesse entender as palavras, não pôde deixar de sentir que a esvaziadora estava achando graça. A mulher se impulsionou com um pé, então deslizou sobre o outro, fácil como se estivesse sobre o óleo. Ela escorregou por um segundo, então olhou sobre o ombro antes de se impulsionar e se desviar para a esquerda, se movendo casualmente com uma graça que fazia com que Lift parecesse muito idiota. Ora, pela maldita fome, disse Lift. Ela é mais genial do que eu. Você precisa usar esse termo? Perguntou Windler. Sim, ela parece ser capaz de acessar o fluxo de... Calado, mandou Lift. Você pode seguir ela? Talvez deixe você para trás. Eu te acompanho. Talvez. Você segue ela, eu vou seguir você. Windler suspirou, mas obedeceu, disparando atrás da esvaziadora. Lift o seguiu, se movendo de joelhos, se sentindo como um porco tentando imitar uma dançarina profissional. Você deve escolher Sizete, filho Neturo, disse Nin. Os rompecéus vão prestar juramento aos cantores do alvorecer e sua lei. E você, vai se juntar a nós? O vento fez a roupa de Sizete tremular. Estivera certo por todos aqueles anos. Os esvaziadores haviam retornado. Então devia simplesmente aceitar o domínio deles? Eu não confio em mim mesmo, Aboshi, sussurrou Suzette. Não sei mais o que é certo. Minhas próprias decisões não são confiáveis. Sim, disse Nin, assentindo as mãos junto às costas. Nossas mentes são falíveis. E é por isso que devemos escolher alguma coisa externa para seguir. Só na estrita adesão a um código podemos nos aproximar da justiça. Suzette inspecionou o campo de batalha, bem abaixo. Quando vamos lutar de verdade com alguém? Perguntou a espada nas suas costas. Você gosta demais de falar. Ainda mais que Vasher. E ele falava, falava e falava. Aboshi, disse Suzette. Quando eu declarar o terceiro ideal, posso escolher uma pessoa como aquilo que devo seguir, em vez da lei? Sim. Alguns dos rompecéus escolheram me seguir, e suspeito que isso tornará a transição de obedecer aos cantores de alvorecer mais fácil para eles. Eu não sugeriria isso a você. Sinto que eu estou piorando. Um homem de azul barrava o caminho para dentro da cidade abaixo. Ele confrontava alguma outra coisa. Uma força que Suzette mal podia sentir. Um fogo oculto. Você já seguiu homens antes? Continuou Nin. Eles o fizeram sofrer, Suzette, filho Neturo. Sua agonia existe porque você não seguiu algo puro e imutável. Você escolheu homens em vez de um ideal. Ou talvez eu tenha simplesmente sido forçado a seguir aos homens errados, replicou Suzette. Kaladin se debatia nas contas, sufocando, tossindo. Não estava tão fundo, mas para onde?
Para que lado era a saída? Para que lado era a saída? Desesperado, tentou nadar rumo à superfície, mas, ai, mas as contas não se moviam como água e ele não conseguia se propelir. As contas entravam em sua boca, pressionavam a pele, puxavam-no como uma mão invisível, tentando arrastá-lo cada vez mais para o fundo, para longe da luz, para longe do vento. Seus dedos tocaram algo quente e macio entre as contas. Ele se debateu, tentando reencontrar a coisa, e uma mão agarrou seu braço. Ele moveu o outro braço e agarrou um pulso fino. Outra mão o pegou pela frente do casaco, puxando-o para longe da escuridão, e Kaladin tropeçou, encontrando o chão firme no fundo do mar. Com os pulmões ardendo, ele seguiu passo a passo, por fim saindo das contas, e vendo o Sil o puxando pela frente do casaco. Ela o conduziu para a margem e ele desabou, cuspindo esferas e arfando. Os moldados com quem ele havia lutado pousaram na plataforma do sacro portal, perto dos outros dois que haviam deixado para trás. Enquanto Kaladin recuperava o fôlego, contas próximas se afastaram, revelando Shallan. Adolin padrão cruzando o chão do oceano através de algum tipo de passagem que ela havia feito. Era um corredor nas profundezas? Shallan estava ficando mais hábil na manipulação das contas. Adolin estava ferido. Kaladin trincou os dentes, se forçando a se levantar e cambaleando para ajudar Shallan a levar o príncipe para a costa. Adolin se deitou sobre as costas, praguejando baixinho, segurando seu ventre com as mãos ensanguentadas. Deixe-me ver, disse Kaladin, afastando os dedos de Adolin. O sangue... Shallan começou a falar. O sangue é o menor dos problemas, retrucou Kaladin, sondando a ferida. Ele não vai morrer tão cedo de hemorragia de uma ferida na barriga. Mas sepse é outra história. E se os órgãos internos foram cortados? Deixe-me, disse Adolin, tossindo. Deixá-lo para ir aonde? Perguntou Kaladin, movendo os dedos dentro da ferida. Raios. Os intestinos estavam cortados. Estou sem luz das tempestades. O brilho de Shallan se apagou. Isso era tudo que eu tinha. Sil agarrou o ombro de Kaladin, olhando para os moldados que subiram no céu e voaram na direção deles como as lanças em riste. Padrão zumbiu baixinho, nervoso. O que fazemos então? Perguntou Shallan. Não, pensou Kaladin. Dê-me sua faca, disse Adolin, tentando se sentar. Não pode ser o fim. Adolin, não. Descanse. Talvez possamos nos render. Não posso falhar com ele. Kaladin olhou sobre o ombro para Sil, que o segurava levemente pelo braço. Ela assentiu. As palavras, Kaladin. Os soldados de Amaran se dividiram ao redor de Dalinar, adentrando a cidade. Eles o ignoraram e, infelizmente, Dalinar teve que ignorá-los também. Então, filho, Ódio indicou a cidade com a cabeça e tomou Dalinar pelo ombro. Você fez algo maravilhoso ao forjar aquela coalizão. Deveria estar orgulhoso. Eu certamente estou orgulhoso. Como poderia Dalinar lutar com essa coisa que pensava em cada possibilidade, que planejava para todos os resultados? Como poderia encarar algo tão vasto, tão incrível? Ao tocá-la, Dalinar podia sentir a criatura se estendendo até o infinito, permeando a terra, as pessoas, o céu e as pedras. Ele seria destroçado, ficaria louco, se tentasse compreender aquele ser. E de algum modo precisava derrotá-lo. Convença-o de que ele pode perder, dissera o Todo-Poderoso na visão. Nomeie um campeão. Ele vai aproveitar essa chance. É o melhor conselho que posso lhe dar. Honra havia sido morto resistindo àquela coisa. Dalinar umedeceu os lábios. Uma prova de campeões, disse ele para Ódion.
Exijo que lutemos por esse mundo. Com que propósito? Perguntou Odio. Nos matar não vai libertar você, vai? Questionou Dalinar. Você pode nos governar ou nos destruir, mas, de qualquer modo, ainda está preso aqui. Ali perto, um dos petronantes passou por cima da muralha e entrou na cidade. O outro ficou para trás, andando perto da retaguarda do exército. Um torneio, disse Dalinar para Odio. Sua liberdade, se você vencer. Nossas vidas, se os humanos vencerem. Tome cuidado com o que está solicitando, Dalinar Kholin. Como um vinculador, você pode oferecer esse acordo. Mas é isso realmente o que deseja de mim? Era isso? Windle seguia a esvaziadora e Lift o seguia. Eles se esgoelaram de volta entre os homens do exército humano. As fileiras da vanguarda estavam adentrando a cidade, mas a abertura não era grande o bastante para que entrassem todos de uma vez. A maioria esperava, praguejando e resmungando do atraso. Eles tentaram acertar Lift enquanto ela seguia a trilha de vinhas que Windle havia deixado. Ser pequena ajudava a evitá-los, felizmente. Ela gostava de ser pequena. Pessoas pequenas podiam se espremer em lugares onde os outros não conseguiam e passavam sem serem notadas. Ela não deveria envelhecer mais. A Guardiã da Noite havia prometido. A Guardiã da Noite havia mentido. Como uma humana faminta. Lift sacudiu a cabeça e passou entre as pernas de um soldado. Ser pequena era legal, mas ela tinha a impressão de que todo homem era uma montanha enorme. Eles batiam armas perto dela, falando ofensas guturais em aletiano. Não posso fazer isso de joelhos, pensou ela enquanto uma espada cortava perto de sua camisa. Preciso ser como ela. Preciso ser livre. Lift zuniu sobre uma pequena elevação na pedra e conseguiu pousar de pé. Correu por um momento, então tornou escorregadias as solas dos seus pés e começou a deslizar. A esvaziadora passava à frente. Ela não escorregava e caía, mas executava um estranho movimento de caminhada que permitia que controlasse seu suave deslizamento. Lift tentou fazer o mesmo. Confiou na sua genialidade, sua luz das tempestades para sustentá-la ao prender a respiração. Os homens praguejavam ao redor dela, mas os sons passavam por Lift enquanto ela se revestia com luz. O próprio vento não podia tocá-la. Ela vivera aquilo antes. Sustentar um belo momento entre tombos, deslizando de pés descalços, movendo-se livremente, intocada. Como se estivesse flutuando entre mundos. Ela podia fazer isso. Ela podia. Algo caiu no chão ali perto, esmagando vários soldados, desequilibrando o Lift e fazendo-a desabar. Ela deslizou até parar e rolou olhando para cima, vendo um dos enormes monstros de pedra. A criatura esquelética levantou uma mão espinhosa e desceu-a com força. Lift se jogou para fora do caminho, mas o tremor do impacto lançou-a longe suavemente, novamente. Os soldados próximos não pareciam se importar que seus companheiros houvessem sido esmagados. Com os olhos brilhando, eles correram atrás dela, como se fosse um torneio para saber quem mataria primeiro. A única opção era desviar rumo ao monstro de pedra. Talvez ela pudesse chegar tão perto de que ele... A criatura golpeou de novo, amassando 3 soldados, mas também acertando o Lift. O golpe quebrou as pernas dela em um instante. Então esmagou a parte inferior de seu corpo, fazendo com que gritasse de dor. Com os olhos lacrimejando, ela se enrolou no chão. Cure-se, cure-se. Só precisava aguentar a dor. Só precisava. Pedras se rasparam acima. Ela piscou para afastar as lágrimas, olhando para a criatura erguendo o punho para o céu na direção do sol, que estava sumindo atrás das nuvens da tempestade mortal. Mestra! Exclamou Windle. Suas vinhas escalaram o corpo dela como se ele tentasse acalentá-la. Ah, mestra! Invoque-me como uma espada! A dor nas suas pernas começou a sumir.
lento demais. Ela estava ficando com fome novamente. Sua luz da tempestade estava diminuindo. Invocou o índolo como um bastão, se contorcendo contra a dor, e brandindo na direção do monstro, seus olhos lacrimejando com esforço. Uma explosão de luz apareceu acima, uma bola de radiância em expansão. Alguma coisa caiu no meio dela, deixando uma trilha de fumaça tanto negra quanto branca, brilhando como uma estrela. Mãe, disse Windley, o que é? Enquanto o monstro erguia o punho para atacar Lift, a lança de luz atingiu a criatura na cabeça e a cortou, dividindo a coisa enorme em duas, causando uma explosão de fumaça preta. As metades do monstro desabaram na pedra, então queimaram, se evaporando em escuridão. Agora o bicho vai pegar. Os soldados praguejavam e tossiam, recuando enquanto alguma coisa tomava forma no centro da tempestade. Uma figura na fumaça brilhando com luz branca e brandindo uma espada fractal preta escura que parecia se alimentar da fumaça, sugando-a, então deixando que ela se derramasse abaixo de si como uma escuridão líquida. Branco e preto. Um homem com cabeça raspada, olhos com um brilho cinza claro. Luz da tempestades emanando de seu corpo. Ele se endireitou e passou pela fumaça, deixando uma pós-imagem atrás de si. Lift já havia visto aquele homem antes. O assassino de branco. Assassino. E, aparentemente, salvador. Ele parou ao lado dela. O espinho negro designou-lhe uma tarefa? Sim, confirmou Lift, remexendo os dedos dos pés, que parecia estar funcionando de novo. Tem uma esvaziadora que roubou um rubizão. Eu tenho que pegar ele de volta. Então levante-se, disse o assassino, erguendo sua estranha espada fractal na direção dos soldados inimigos. Nosso mestre nos deu uma tarefa. Cuidaremos para que seja completada. Navani correu pelo topo da muralha, sozinha a não ser por cadáveres esmagados. Dalinar não ouse se tornar um mártir, pensou ela, alcançando a escadaria. Abriu a porta no topo e começou a descer pelos degraus escuros. O que ele estava pensando? Encarando o exército inteiro por conta própria? Ele não era mais um jovem no seu ápice, equipado com uma armadura fractal. Ela procurou uma esfera na sua bolsa segura. Então, por fim, abriu o fecho do seu fabrial de braço, e, em vez disso, usando sua luz para guiá-la pelos degraus até a sala na base, aonde Fen ia. Uma mão a agarrou, puxando-a para o lado e batendo-a contra a parede. Fen e Mackley jaziam ali, amordaçados e bem amarrados. Um par de homens vestindo verde floresta, olhos com um brilho vermelho, apontavam facas para eles. Um terceiro, com as divisas de um capitão, pressionava Navani contra a parede. Que bela recompensa vocês vão me render, sibilou o homem para Navani. 2 rainhas. Luminobre Amaran vai gostar desse presente. Quase compensa não poder matá-la pessoalmente como justiça pelo que seu marido fez com o Luminobre Sadez. Ash parou, cambaleando, diante de um braseiro decorado com um delicado metal ornamentado ao redor da borda, uma peça muito mais fina do que seria de esperar em um local tão comum. O acampamento improvisado era onde as tropas aletianas haviam se instalado enquanto reparavam a cidade. Ele engarrafava múltiplas ruas e praças do distrito baixo. O braseiro apagado que havia detido Ash estava na frente de uma tenda e talvez houvesse sido usado para fornecer calor nas frias noites taelenas. 10 figuras formavam um círculo no bojo. Os dedos dela comichavam. Não conseguiria seguir adiante, independentemente de quão urgente fosse sua tarefa, até resolver aquilo. Agarrou o bojo e virou até encontrar a mulher que a representava, marcada pela iconografia do pincel e da máscara, símbolos da criatividade. Puro absurdo. Ela pegou sua faca e cerrou o metal até conseguir apagar o rosto. Vai servir, vai servir.
Ela deixou cair o braseiro. Avançar. Era melhor do que aquele homem, Mereise, houvesse dito a verdade a ela. Se ele tivesse mentido. A tenda grande perto da muralha estava completamente desguarnecida, embora os soldados houvessem passado por ela pouco tempo antes, olhos brilhando com a luz da investidura corrompida. Odium aprendeu a possuir homens. Um dia sombrio e perigoso. Ele sempre fora capaz de tentá-los para que lutassem por ele, mas enviar esprenos para se conectar a eles? Terrível. E como ele havia conseguido iniciar a própria tempestade? Bem, essa terra estava enfim condenada. E Ash não conseguia mais se importar. Ela entrou à tenda, obrigando-se a não olhar para o tapete, caso ele tivesse a imagem dos arautos. Ali ela o encontrou, sentado sozinho na luz fraca, fitando a frente sem nada a ver. Pele escura, ainda mais escura do que a dela, e um físico musculoso. Um rei, ainda que nunca houvesse usado uma coroa. Dos 10, ele era quem nunca deveria ter suportado o fardo deles. E mesmo assim, fora quem o carregara por mais tempo. Town, sussurrou ela. Renarin Collins sabia que não era realmente um cavaleiro radiante. Gliss já havia sido um tipo diferente de espreno, mas algo o mudara, o corrompera. Gliss não se lembrava muito bem disso. Acontecera antes que eles houvessem formado seu laço. Nenhum dos dois sabia o que haviam se tornado. Renarin sentia o espreno tremendo dentro dele, se escorrendo e sussurrando sobre o perigo. Jasna os encontrara. Renarin previra que aquilo ia acontecer. Estava ajoelhado no templo antigo de Paelia e, aos seus olhos, o local estava cheio de cores. 1000 painéis pintados de vidro pintado brotavam das paredes, se combinando e derretendo, criando um panorama. Ele via a si mesmo chegando à cidade de Tailém mais cedo naquele dia. Via Dalinar conversando com os monarcas, e então os governantes se voltando contra ele. Ela vai nos machucar. Ela vai nos machucar. Eu sei, Gliss, sussurrou ele, voltando-se para uma seção específica do vitral, que mostrava Renarin ajoelhado no chão do templo. Na sequência de painéis, Jasna se aproximava dele por trás com a espada erguida. E então ela o matava. Renarin não podia controlar o que ele via ou quando via. Aprender a ler para que pudesse compreender os números de palavras que apareciam sob alguma das imagens. As visões haviam lhe mostrado a chegada da tempestade eterna. Como encontrar os compartimentos ocultos em um retiro. Agora mostravam sua morte. O futuro. Renarin podia ver o que era proibido. Ele desviou a força os olhos do painel de vidro, mostrando a si mesmo e Jasna, virando-se para outro ainda pior. Nele, seu pai estava de joelhos diante de um deus trajado de dourado e branco. Não, pai, sussurrou Renarin. Por favor, isso não. Não faça isso. Não há como resistir a ele, disse Gliss. Minha tristeza, Renarin. Darei a você minha tristeza. Um par de esplenos de glória desceu dos céus, esferas douradas, e flutuaram e giraram ao redor de Dalinar, brilhantes como gotas de luz solar. Sim, disse Dalinar. É isso que desejo. Você deseja um torneio de campeões? Repetiu Odium. É um desejo sincero, não há ninguém o forçando? Você não foi iludido ou enganado de alguma maneira? Um torneio de campeões, pelo destino de Roshar. Muito bem, disse Odium. Então suspirou baixinho. Eu concordo. Fácil assim? Ah, eu garanto a você que não será fácil. Odium levantou as sobrancelhas de uma maneira franca e convidativa, uma expressão preocupada. Já escolhi meu campeão. Estou preparando-o faz muito tempo.
Amaran? Ele? Um homem passional, sim, mas pouco adequado para essa tarefa. Não. Preciso de alguém que domine o campo de batalha como o sol domina o céu. A euforia de repente voltou a Dalinar. A neblina vermelha que vinha diminuindo rugeu de volta à vida. Imagens preencheram sua mente, memórias da juventude passada em guerra. Preciso de alguém mais forte que Amaran, sussurrou Odin. Não. Um homem que sempre vence, não importa o preço. A euforia sobrepujou Dalinar, sufocando-o. Um homem que me serviu por toda a sua vida. Um homem em quem confio. Acredito que avisei a você que sabia que você tomaria a decisão certa. E agora cá estamos nós. Não. Respire bem fundo, meu amigo, sussurrou Odin. Receio que isso vá doer.